Beber café é pecado? Reforma de saúde ou controle mental? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aí a nossa saga de reflexões a respeito dessa interessante e relativamente esdrúxula ideia dentro do Adventismo de que beber café é pecado. E a gente está explicando assim como que essas coisas funcionam, não funcionam, dentro da mentalidade adventista, à luz aí de muitas questões e muitos debates, e blá blá blá. E você que assiste essa série e acompanha aqui o canal, não fique com medo de que eu estou gravando esses conteúdos aqui bebendo café não, tá? Eu bebo é uma cerveja mesmo e para mim tá tranquilo, eu não gosto de café. Mas, tirando as brincadeiras de lado, hoje eu vou tratar de um aspecto que para mim é o mais central nessa discussão. E eu queria começar abordando algo que é muito intrigante assim na história das discussões dos conceitos, inclusive de uma forma generalizada, em relação a qualquer conceito filosófico, político, social, econômico e religioso também. Que é o fato de que qualquer assunto pode ser abordado de um viés crítico ou de um viés apologético. Apologético aqui quer dizer no sentido de se defender, né, uma determinada visão a respeito de um determinado assunto. Ou seja, você sempre terá a possibilidade de avaliar as questões pelo menos de dois ângulos diferentes. Um ângulo crítico e um ângulo em defesa daquela questão específica, seja ela qual for. Deus existe, sim ou não? Você pode abordar essa questão do viés crítico, dizendo que ele não existe, ou do viés apologético, dizendo que ele existe. Assim também em relação a qualquer discussão. E quando a gente chega nessa discussão dentro do Adventismo se beber café é pecado ou não, surge um paradoxo, né, uma dupla forma de pensar que é muito reveladora e é muito interessante da gente parar para pensar com seriedade. E aí, essa conversa toda? Beber café é pecado, não sei o que, blá blá blá. Ela significa um controle mental, e aí existe uma crítica a essa percepção de que beber café é pecado, ou o que existe é uma genuína preocupação com saúde e bem-estar do ser humano. E aí a gente pode fazer um viés mais apologético em relação a essa questão. E é muito legal a gente parar para pensar nessas duas coisas e nós vamos abordá-las aqui nesse vídeo de forma bem livre, aqui uma reflexão bem tranquila, não tem pauta nenhuma diante de mim, tem só a minha cervejinha mesmo para ir molhando o bico. E eu vou começar com um aspecto mais crítico, mais negativo, e depois termino com um aspecto mais positivo, beleza? Aqueles que acompanharam a minha série a respeito do que é seita, que eu fiz há alguns meses, ou até mais de um ano atrás, acho que eu fiz aí também uns 10 vídeos a respeito do que é seita. E a gente abordou a questão de que o cerne da experiência sectária é a experiência da lavagem cerebral ou do controle mental. E como que você atinge o objetivo de fazer uma lavagem cerebral e um controle mental sobre um grupo de pessoas? Você precisa exercer o controle sobre essas pessoas. O controle da informação, o controle dos sentimentos, etc, etc, etc. Tem lá o modelo Byte, bem interessante, quem não viu aquela série recomendo que veja. E uma das coisas que você faz para controlar um grupo mentalmente, para fazer lavagem cerebral nesse grupo, é controlar a sua alimentação. Isso não quer dizer meramente assim, proibir a pessoa de tomar café ou não, mas de fato exercer um controle o mais amplo possível sobre o que a pessoa pode ou não pode comer. E esse é um dos aspectos mais interessantes assim a respeito dessa discussão. Então, vamos lá. Grupos que têm restrição alimentar como uma parte assim muito importante da sua ética, da sua visão, do seu estilo de vida e blá blá blá, tem a tendência de serem grupos sectários que
promovem e realizam lavagem cerebral e controle mental. Beleza? Isso é fato. Assim funciona todo grupo que faz lavagem cerebral e controle mental. Beleza. E, naturalmente, essa é uma questão que cai como uma luva na perspectiva dos críticos do Adventismo do sétimo dia, que, de alguma maneira, tentam identificar o Adventismo como uma seita satânica e perigosíssima. E aí pegam um pouco dessas noções de restrição alimentar que existe dentro do Adventismo para, tipo assim, comprovar esta ideia. E a crítica seria que o Adventismo do sétimo dia é uma religião de lavagem cerebral e controle mental que impõe regras alimentares sobre as pessoas para levar a efeito esse controle mental e essa lavagem cerebral. Beleza? Ezequiel, você concorda com essa visão? Sim, não, por quê, como que é? Olha, eu sou simpatizante desta visão, mas eu também tenho algumas críticas a ela. E aí posso tentar explicar um pouco qual que é a minha visão. Eu acredito que a gente não pode levar esse tipo de conclusão assim, de forma tão radical, tão a sério. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que lidar com um fenômeno de que a Bíblia também contém uma série de restrições alimentares, ok? É verdade que o Adventismo tem algumas restrições alimentares que vão além da letra do texto bíblico. Isso eu vejo como um problema, fato. Mas eu não vejo como isso comprovando essa natureza sectária de lavagem cerebral e controle mental dentro da minha perspectiva, ok? Os princípios de Romanos 14, eles sim abrem espaço para que pessoas tenham convicções de restrição alimentares específicas que não estão especificadas na Bíblia, como no caso, por exemplo, do grupo em Romanos 14 que acreditava que só podia comer legumes, que é denominado ali como os fracos na fé. Isso não é uma restrição bíblica, mas é uma restrição legítima dentro da igreja. Entretanto, os fracos na fé que só comem legumes vão ter que aprender a conviver com os fortes na fé que comem de tudo. E vice-versa também, os fortes na fé têm que aprender a conviver com os fracos na fé. Beleza? Ou seja, aqui Paulo abre um certo espaço para sensibilidades individuais ou de um grupo dentro da igreja, em direções que não estão claras na Bíblia. Os princípios de Romanos 14 se aplicam a discussões secundárias e não explícitas na lei de Deus. Você não pode aplicar esses princípios aos 10 mandamentos, por exemplo, e a questões muito específicas onde Deus foi absolutamente claro, vamos dizer assim. Então, por causa disso, você não pode sair dizendo que onde existe restrição alimentar para além da letra do texto bíblico existe uma seita satânica, porque senão Paulo estaria promovendo um sectarismo satânico em Romanos 14. Beleza? Além disso também, a Bíblia tem restrições alimentares específicas. E se haver restrições alimentares específicas, como não comer sangue, não comer carnes de animais imundos e blá blá blá, se a existência dessas restrições significa que aquele grupo é uma seita que faz lavagem cerebral e controle mental, então as pessoas que têm uma religião bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que tem algumas restrições alimentares, deveriam ser identificadas como pessoas fazendo parte de um grupo que é uma seita satânica de controle mental e lavagem cerebral. Então, por causa destes fundamentos, eu não chego à conclusão de que o Adventismo é uma seita de controle mental e lavagem cerebral. Entretanto, eu estou aberto à hipótese de que, sim, uma das razões pelas quais parte da liderança da Igreja Adventista insiste em restrições alimentares não bíblicas retiradas do espírito de profecia sobre a Igreja, sim, esconde um conforto da liderança em exercer alguma espécie de lavagem cerebral e controle mental sobre os seus membros. Todavia, também é importante a gente identificar
que dentro da liderança da igreja existe divergência quanto a estas questões. Por exemplo, existem líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastores, presidentes, em nível de associação, união, divisão, secretários, tesoureiros, departamentais, etc. Tem pastores que comem carne, tem pastores que não comem carne, por exemplo. Isso já mostra que existe diferença de entendimento e de prática entre os obreiros. Então, eu estou aberto à hipótese de que o grupo dos líderes adventistas, que é mais legalista, que é mais fanático, que é mais burro e que é mais inescrupuloso, sim possa forçar um pouco a mão nesses contextos de restrição alimentar, de não beber café, não comer carne e várias dessas coisas, como uma forma de exercer, sim, lavagem cerebral e controle mental. Entretanto, essa é uma postura desses líderes específicos, não da igreja de uma forma mais ampla e geral. Tudo bem? Seria como um pecado de pessoas específicas dentro da estrutura da igreja e não, de fato, uma política organizacional. Ok? Tanto que, por exemplo, alguns líderes adventistas são contra o próprio uso do queijo e as instituições adventistas oferecem queijo para as pessoas comerem aí em inúmeros contextos. Inclusive ao arrepio do que diz a Ellen White sobre o queijo. O que inclusive já demonstra uma coisa muito interessante, que a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia é, no mínimo, bastante seletiva no que tange as coisas que a Ellen White falou a respeito dessas questões. Então, por exemplo, num assunto como beber café, eles pretendem ser mais estritos e não bebem café. Ellen White falou muito mal do queijo, também disse que ninguém deveria tocar e comer queijo, e eles dão queijo lá para as pessoas e tá tudo bem, tudo de boa. Não tem no voto batismal que você nunca vai comer queijo, tudo bem? Então, já demonstra, inclusive, que há uma seletividade na hora de aplicar essas coisas que a Ellen White falou, tal, e blá blá blá. O que inclusive também daí já evoca as discussões assim do quão fiel, ou na verdade infiel é o Adventismo do Sétimo Dia a Ellen White. O que, inclusive, necessariamente não significa uma coisa ruim. Inclusive isso prova que Ellen White não é a líder da seita que faz lavagem cerebral e controle mental, e se você discordar dela, você está fora da igreja. Existe um monte de instituições adventistas que discordam da Ellen White em inúmeros aspectos, e continuam sendo adventistas do sétimo dia, e tomam café, ou comem queijo, ou fazem seguro, ou andam de bicicleta, ou fazem um monte de coisa que a Ellen White julgaria que não seria adequada e correta lá nos seus escritos, e a galera simplesmente ignora, transgride e vive em paz com Jesus. Sou feliz com Jesus, lembrei desse hino, tá? Mas claro que essas questões elas são complicadas, porque elas revelam que, na prática, a teoria é um pouco diferente do que se vende dentro da igreja em alguns contextos, de que o adventismo tem o espírito de profecia e é fiel ao espírito de profecia. Na verdade, o que existe dentro do adventismo em relação a Ellen White é uma coisa muito parecida com o que existe no mundo cristão de uma forma geral em relação à Bíblia. Todo cristão supõe crer na Bíblia de forma geral, mas obedece somente uma porção limitada dos ensinos bíblicos. O Adventismo trabalha da mesma forma com Ellen White. Se supõe crer em tudo que Ellen White falou, mas só se põe em prática um conjunto limitado de coisas que Ellen White falou e não uma coisa assim irrestrita e geral. É uma questão bem interessante que está no cerne aí das discussões a respeito do espírito de profecia dentro da igreja. Tudo bem? Então, assim, no que tanja a essa coisa do controle mental e da lavagem cerebral, é muito importante que todos vocês, adventistas do sétimo dia, quando se deparam com restrições alimentares muito estritas da parte de determinados líderes da igreja, precisam questionar um pouco, tá, o fundamento dessas coisas, as implicações dessas coisas, porque quem controla o que você pode ou não pode comer, mais cedo ou mais tarde vai ter acesso ao que você pode ou não pode pensar, pode ou não pode fazer, com quem você pode ou não pode namorar, com quem você pode ou não pode casar, o que você pode ou não pode ler, o que você pode ou não pode ouvir, o que você pode ou não pode fazer. E no final das contas isso vira sim uma relação bastante perversa de controle mental e lavagem cerebral, que é o oposto do que Deus deseja para nós como seres livres. Tudo bem? Então é muito importante não permitir o acesso às nossas decisões e às nossas escolhas
da parte de pessoas aí que pega espírito de profecia e etc e tal, para querer dizer o que a gente pode ou não pode fazer, entendeu? Manda esse pessoal pastar, manda esse pessoal defender que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, e aí já não tem doutrina, prática e regra nenhuma a respeito de queijo, de café e dessas coisas todas, tudo bem? Aí fica bem mais simples de tratar as questões. Entretanto, eu também gostaria de falar um pouco nesse vídeo sobre um outro lado que tem que ver assim com essa questão da preocupação com a saúde. Do lado assim mais de quem de fato defende esses princípios e tudo mais. E assim, a gente também pode ver, a gente também pode abordar essa questão de uma perspectiva crítica. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia são um grupo de pessoas muito preocupados com a saúde? Eu tenho as minhas dúvidas, né? Eu não responderia assim, sim, taxativamente a essa pergunta. Ainda que é verdade que alguns adventistas sejam pessoas aparentemente bastante conscientes em relação a essas questões. Isso é bem interessante, bem legal, assim. Em geral, os cristãos, de uma forma ampla, eles não são as pessoas assim mais preocupadas com a saúde. Até por causa desse conceito de separação entre corpo e alma e tudo mais, em geral tem até aquelas piadinhas, né? Pô, cuida da alma que o corpo já era, né? A pessoa tá podre, tá peidando por aí, a pessoa tá morrendo por aí, etc. Mas o fato é que a maioria dos cristãos não tem assim aquela super preocupação em relação a princípios de saúde. Inclusive, essa é uma mensagem assim que meio que diferencia os adventistas do sétimo dia da imensa maioria dos outros grupos cristãos de uma forma meio que geral. Isso é interessante, isso é legal, tem um lado positivo nisso. Ainda que o que é ter saúde ou como obter saúde é uma discussão bastante complicada. A própria definição do que é saúde, ela pode ser bastante restrita, ela pode ser bastante ampla, né? Ela pode ter que ver assim com um mero funcionamento mais ou menos ok do seu organismo, e aí nesse aspecto a imensa maioria de nós seres humanos que estamos vivos na face da Terra estamos saudáveis. Mas ao mesmo tempo, se você definir saúde como o melhor funcionamento possível do seu organismo e um bem-estar amplo e geral em relação a questões físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, familiares, sociais, com o meio ambiente, blá blá blá, praticamente daí nessa visão muito ampla, assim, não tem ninguém vivendo uma vida totalmente saudável na face da Terra. Então essas discussões elas são difíceis e por exemplo, existem pessoas que têm vários hábitos, vícios que são nitidamente perniciosos e ruins para a saúde, mas que têm boa saúde, e pessoas que não têm esses mesmos vícios e pecados em relação a essas coisas e estão lá com câncer, estão com vários problemas graves de saúde e etc. Assim. Então essa é uma discussão assim, que ela não é muito simples, vamos dizer assim. Mas é verdade que a preocupação em relação à saúde é uma coisa legítima. E dentro desse aspecto, obviamente se pode sim tentar entender, inclusive tentar defender a noção de que a gente deveria viver uma vida o mais livre possível de determinadas substâncias que sim podem causar ou agravar problemas na nossa vida. Claro, essa é uma questão um pouco delicada, porque as pessoas elas têm organismos diferentes que reagem diferentemente às questões. Assim. Então, por exemplo, você tem a pessoa, sei lá, que seria alérgica a café, ou que passa mal realmente quando toma café. E para essa pessoa é um pouco mais óbvio você defender que aquilo é um erro, é um pecado, é uma coisa ruim a pessoa tomar o café. No outro espectro, existem pessoas que aparentemente o café é só uma água saborizada, vamos colocar assim, e que não tem nenhuma implicação. Mas na área cinzenta, sim, você tem pessoas que, às vezes, quando elas associam outros problemas ao tomar café, e em especial quando as sensibilidades delas sobre o tomar café vão ficando cada vez menores, ela vai tomando cada vez mais café,
o café pode agravar condições ruins de saúde que tem que ver com alimentação, que tem que ver com falta de sono, falta de exercício. Então, por exemplo, a pessoa come demais e aí toma um café para tentar não ficar naquela leseira de depois de comer, né? Etc. Estava até conversando com um amigo médico a esse respeito e ele estava me explicando exatamente isso. Então veja, o tomar café é só uma pequena parcela do problema que essa pessoa tem. Mas claro que o café também ajuda nesse problema, vamos dizer assim. Ajuda a pessoa a mascarar o fato de que ela está se empanturrando demais, comendo demais. E mesmo que o café dê um up, né, para ela voltar a trabalhar e fazer as coisas e tal, nesse caso é positivo, né, vamos dizer assim, esse up, esse lado positivo ele esconde um problema maior e negativo. Então se a pessoa não tomasse café, ela perceberia de que ela precisa comer um pouco menos. E às vezes com o café ela não percebe tão nitidamente. E às vezes, em vários contextos, a pessoa pode não ter um problema que é ligado diretamente ao café, mas um problema que ela tem ligado a uma outra coisa será agravado pelo uso do café. Então a pessoa já tem assim uma gastrite, uma azia em função de outras questões. E aí toma o café, aquilo ainda ataca, aquilo ainda piora. E etc. E em todas essas questões todas, é absolutamente legítimo a gente perceber como que o nosso organismo funciona e ter assim o domínio próprio de evitar uma substância, ou mais, ou outras e tudo mais, que podem fazer mal, ou que fazem efetivamente mal, né, em diferentes graus para diferentes pessoas. E nesse aspecto, não se deve combater essa sensibilidade de alguns adventistas em relação ao café. Naturalmente, o que precisa se evitar é que as pessoas defendam a noção de que beber café é pecado meramente por uma adesão cega ao espírito de profecia. Ellen White mesmo não concordaria com essa postura, tudo bem? A gente pode concordar que beber café é pecado nos termos do entendimento dos princípios de Romanos 14. Esse é o fundamento. O fundamento não é Ellen White falou ou não falou. O que Ellen White falou ou não falou significa absolutamente nada, uma vez que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, e vivam com isso, tudo bem? Ainda que, de uma forma secundária, você pode levar em conta as coisas que a Ellen White fala, você pode tomar a sua decisão de crer, mas você não pode impor esta crença, muito menos uma crença cega, com um entendimento estreito e fanático às demais pessoas que não têm a mesma experiência que você, não são tão burras quanto você, não são tão fanáticas quanto você e tudo mais. Ou mesmo assim, simplesmente são diferentes de você e não têm aí essa maravilhosa qualidade que você tem de se submeter a Ellen White como retardado mental, sem questionar nada e fazendo exatamente o contrário do que a Ellen White pediria para você fazer se te conhecesse pessoalmente. Mas enfim, aí são amplas questões também. Mas e aí? O Adventismo do Sétimo Dia, ele tem esse papo de que tomar café é pecado por causa que é lavagem cerebral ou porque está se preocupando com a saúde? E responder isso não é muito fácil. E na verdade eu entendo que existem esses dois elementos dentro da igreja. E por isso que tratar com esse assunto às vezes é um pouco complicado. Porque às vezes, ao você combater o lado sectário de lavagem cerebral e controle mental, as pessoas vão pensar assim, então não precisa cuidar da saúde. E ao você defender que você tem que cuidar da saúde, às vezes a pessoa pensa que você, então você defende um controle mental e regras extra-bíblicas e blá blá blá. Então, por isso, às vezes é um pouco difícil a gente tratar essas questões. E é inclusive por isso que a gente tem que esmiuçar as questões devagarzinho, fazer vários vídeos a respeito. Por isso, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo dessa série, não se responde essas coisas assim, beber café é pecado, sim, não, em um minuto e acabou a conversa. Não é assim, não é simples assim. Porque a gente precisa escrutinar as questões. Por detrás de uma coisa boa, por exemplo, de cuidar da saúde, pode ser que gente inescrupulosa esteja fazendo lavagem cerebral e controle mental sobre a sua vida e a vida da sua família. Entende? Então, não é assim, não, beber café faz mal, então é bom que você não beba café, agora entregue o entendimento da sua mente, do seu coração para os portadores do maravilhoso evangelho do não tomarás café, que a sua vida vai ser ótima. Não é assim que funciona. Existe um monte de gente aí que não toma café e é um demônio na face da terra, e é uma pessoa não cristã, e blá blá blá.
Inclusive com esses movimentos assim de geração saúde, tem um monte de gente que não bebe café, mas que não nem acredita em Deus, nem em Jesus, nem em nada. Então não é aí o corte do cristianismo, como a gente já falou muitas vezes dentro desta série. E naturalmente, o meu desejo para você em relação a esse assunto é que você tenha uma percepção equilibrada, profunda, não precisa concordar com tudo que eu falo, com tudo que eu penso a respeito do tema, óbvio, mas não se entregue a um esquema de lavagem cerebral e controle mental, cuide da sua saúde o melhor possível, ainda que também, não sei eu se, sei lá, enfim, idolatrar a nossa própria saúde seja a melhor coisa da face da Terra. Vamos pensar da seguinte forma, que você queira ter a melhor saúde possível. Então você vai organizar toda a tua rotina, toda a tua alimentação, rotina de exercícios, sono, etc e tal, para tentar ter o máximo de saúde possível. Aparentemente isso é tipo um objetivo nobre, certo? Mas no final das contas isso vai consumir a imensa maior parte dos seus recursos, do seu tempo e da sua vida. E aí você vai estar deixando de fazer um monte de coisas que também seriam importantes em nome dessa rotina toda sua aí maravilhosa de cuidar da sua saúde. E aí, naturalmente, por exemplo, questões como tipo a pregação do evangelho vão ficar em segundo plano para você fazer os seus exercícios. Então você vai gastar 1h30, 2 horas do seu dia indo, voltando da academia e fazendo exercício. Mas você não vai gastar 1 hora, 2 horas da sua vida dando estudo bíblico e evangelizando as pessoas, não é verdade? Prioridades. E aqui é uma questão complexa, porque a gente não tem tempo para fazer tudo. E você não tem que ter nenhuma culpa se você gasta 1 ou 2 horas por dia indo, voltando da academia e fazendo academia. Existe um espaço para isso. Mas é importante você entender que também tem um limite. Tem uma hora que às vezes você tem que abrir um pouco mão do negócio para você para auxiliar o outro. Para pregar o evangelho, para visitar, para, enfim, sei lá, fazer coisas que você não faz meramente para você e para sua saúde. Você não viver centrado em si mesmo, cuidando de si mesmo o tempo todo, entende? Tudo é uma questão um pouco de bom senso e equilíbrio, que é o que falta muito, inclusive, na cabeça desse pessoal que é muito fanático nessa visão de que beber café é pecado, certo? E é importante a gente considerar isso. Então a saúde ela também pode se tornar um ídolo, a saúde ela também pode se tornar uma coisa super egoísta, e no final das contas também você pode se dar muito mal tendo muita saúde, porque daí você vai sofrer e morrer bem lentamente. Mais lentamente do que a gente, assim, que não cuida tanto da saúde, esperamos que a gente morra um pouco mais rápido, tá? Que na minha perspectiva é ótimo, tá? Eu sei que também nem todo mundo concorda comigo nesse ponto, e não tem problema, mas se eu pudesse escolher, eu morreria assim rápido e sem muita saúde, assim, para ficar tipo definhando lentamente, assim, sabe? Se eu puder morrer, definhar bem rápido, assim, para mim é bem melhor. Mas aí também é uma perspectiva minha, e o que vai acontecer comigo ou não não depende de mim nesse aspecto, até porque eu não tenho nenhum plano de tirar a minha vida por mim mesmo, nem de tentar adiantar isso por nenhuma forma, indireta. Então, seja o que Deus quiser e ponto final. Mas, entretanto, eu vejo um pouco, você buscar muito saúde, uma implicação meio negativa nesse aspecto aí, mas fique à vontade para discordar de mim nesse ponto, tudo bem? Então, assim, ó, eu acho, só para fazer o fechamento aqui, que existem essas duas realidades dentro da igreja. Existe, sim, gente maldosa fazendo lavagem cerebral, e eu não me submeto a elas, tudo bem? Inclusive, muito desta série aqui é para deixar muito claro que eu não me submeto a essas pessoas. Não importa se elas me ameaçam de ir pro inferno, e que elas colocam a peixe em mim, que eu odeio Deus e Ellen White e Bíblia, e não sei o que, blá blá blá, e que eu sou um herege, como se eu estivesse muito preocupado que eles, os verdadeiros hereges, me chamem de herege, né? Sonha, pessoal, parece que vocês não me conhecem, né? Vocês estão acompanhando esse canal aqui desde ontem. E tal, e blá blá blá. Mas ao mesmo tempo eu não gostaria que nada aqui soasse como uma desconsideração em relação a cuidar da nossa saúde, que tem os seus problemas, mas também tem o seu lugar. À medida que a gente vai envelhecendo mesmo, a gente vai valorizando a saúde mais do que quando a gente é jovem, que a gente tem mais saúde mesmo fazendo mais bobagem na vida, e fazendo mais excessos e etc e tal, né? Eu, por exemplo, que estou com 42 para fazer 43 anos, já hoje tenho bem menos saúde do que quando eu tinha 15, 20 e tudo mais. Então a gente percebe que
sim, é importante fazer exercício, é importante cuidar da alimentação, é importante evitar coisas que façam mal, para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida, para honrar e glorificar a Deus. Isso é absolutamente legítimo. Beleza? É isso, pessoal. Ainda tem alguns vídeos para fazer sobre esse assunto antes da gente terminar, tá? Quem estiver incomodado com esse assunto, pega os vídeos antigos do canal e fica à vontade aí, conteúdo não falta. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.